Alô pessoal, e aí, tudo bem? Vamos lá, mais uma vez? O que é hoje? Deslocamento de equilíbrio. Cara, um assunto tão importante para vocês, ó. Entra dentro do equilíbrio, a continuação da matéria. Foi proposto por Le Chatelier, um gênio, à frente do seu tempo. Ó, o que ele inventou? Imagine que eu tenha duas situações em equilíbrio, uma reação qualquer. Eu coloquei uma situação em que eu tenho 2 reagentes e 5 mols de produto. 4 de C e 1 de D. E nessa eu coloquei mais no reagente. 4 mols no reagente e 2 mols no produto. O que o Le Chatelier dizia? Existem poucos fatores, no caso 3 fatores, que podem alterar esse estado momentâneo de equilíbrio. Deslocando esse equilíbrio, produzindo mais produto ou produzindo mais reagente. Pois vocês sabem que o equilíbrio não é 100%. Não é todo reagente que vai virar produto. Tem um momento em que para. A olho nu, aquilo lá não acontece mais. Mas se você olhar microscopicamente, o reagente continua virando produto e o produto continua virando reagente com a mesma velocidade. Vamos lá. Primeiro fator eu chamo de concentração. Então, um primeiro fator que poderia alterar esse equilíbrio chama-se concentração. Le Chatelier dizia de maneira clara, sempre fuga anti-força. Então não tem como você errar numa prova qualquer que vou fazer. Olha só, se eu tiver a oportunidade de aumentar a quantidade de ar, o sistema estava parado teoricamente. Não dava para saber se tinha deslocamento para o reagente ou para o produto. Ele está parado. Nesse momento eu altero esse equilíbrio adicionando mais ar. Quando eu adiciono ar, esse equilíbrio tende a ir no sentido dos produtos. Adicionei ao reagente, seja ele qual for, o deslocamento se dará no sentido do produto. Por outro lado, se eu adicionar produto, é óbvio que esse deslocamento se dará no sentido do reagente, seja qual produto for adicionado. Peraí, eu estou fugindo de uma situação. Quando eu adiciono ao reagente, desloca para o produto. Na prova vai cair. Adicionei A. Quem é aumentado? C e D. Quem é diminuído? O companheiro dele, B. Porque o equilíbrio foi deslocado no sentido dos produtos. A mesma coisa para essa reação. Agora, olha a comparação. Se eu retirar, ao invés de adicionar, se eu retirar D, o equilíbrio é deslocado no sentido em que foi retirado. Oh, mas que coisa mais óbvia. Se eu retirar A ou B, vai deslocar o equilíbrio para formar mais A ou B, o sentido que foi retirado. Pela última vez, adicionei sentido contrário, retirei o sentido que foi retirado. Isso se chama deslocamento por concentração, por alteração na concentração. O que pode acontecer? Pode vir numa prova sua, eventualmente, aumento de pressão. Peraí, só um minutinho. Aumentar a pressão é o segundo fator que eu vou brincar daqui a pouco. Agora não, aumentar a pressão parcial. Quando eu falo aumentar a pressão parcial, eu estou falando aumentar a pressão parcial do A, do C, do D, do B, de um deles. É como se eu estivesse aumentando a concentração do mesmo. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Aumentei pressão parcial. Significa aumentar pressão? Não. Aumentar quantidade de um deles. Aumentei a pressão parcial do nitrogênio. É porque eu aumentei nitrogênio. Aumentar a pressão parcial do hidrogênio. Aumentei a quantidade de hidrogênio. E assim por diante. Muito bem. Segundo, letra B. Agora sim, eu estou aumentando a pressão. Poxa, o que pode te causar um problema é imaginar concentração. Pressão é muito tranquilo. Quando eu falo aumentar a pressão, quanto maior for a pressão aplicada, menor será o volume. Aumentei a pressão total, o volume é diminuído. É óbvio. Sempre irá deslocar no sentido que tem menos mols. Olha para mim, como eu disse no começo da aula.
2 mols. 4, 5 mols. Se eu aumentar a pressão disso, deslocará para o lado que tem menos mols. Olha que legal. Se eu aumentar a pressão desse, vai deslocar para o lado que tem menos mols. Então vocês estão notando que aqui a quantidade menor de mols é no reagente e nesse outro exemplo a quantidade menor de mols é no produto. Então depende da reação. Mas sempre aumentei a pressão, deslocará o equilíbrio no sentido de menor número de mols dos reagentes ou produtos. Beleza? Não preciso falar mais nada. Cuidado com pressão parcial. Não é a mesma coisa de aumentar pressão. Pressão parcial significa aumentar concentração. E finalmente, temperatura. Quando eu falo letra C, temperatura, o que acontece? O exercício tem que me dizer, o exercício tem que mencionar se o processo é endoexo. Então vamos aqui. Esse processo ΔH é menor do que 0, portanto é um processo exotérmico. Exo no sentido direto e no sentido inverso, ele é o quê? Endo. Nesse caso, vamos inventar, é genérico, eu vou colocar um ΔH maior do que 0. Se é maior do que 0, agora o sentido direto é endo e o sentido inverso é o quê? Exo. Muito bem, então primeira coisa que você tem que olhar, ele vai falar ΔH menos 69, ΔH mais 200, estou inventando valores, não interessa. Se o ΔH é positivo é maior que 0, se o ΔH é negativo, menor que 0. Aumentei a temperatura. Olha, quem é que gosta de calor é o endoexo, é o endo. O endo quer receber calor, o exo quer ficar livre de calor. Então, aumentando a temperatura, sempre desloca para o lado o quê? Endo. Vamos comigo. Aumentei temperatura dos dois sistemas. Nesse caso, vai para o lado do reagente. Nesse caso, vai para o lado do produto. Porque sempre aumento de temperatura desloca o equilíbrio para o lado endotérmico, seja ele qual for. Beleza? Isso é Le Chatelier, isso aparece. Vamos estudar, gente?